Eu comecei com cerca de 15, 16 anos, no ano 2000, 2001, a programar, de forma autodidata, e precisamente na mesma altura comecei também a escrever poesia, aos 15 anos. E então eu até me lembro, há aqui uma história bastante curiosa, em que eu, para ter um currículo online na altura, decidi fazer um website pessoal, muito técnico, sobre informática, sobre o meu currículo em termos informáticos, mas também criei um blog onde ia pondo as minhas poesias, já naquela altura. Não tinha nada a ver, as pessoas iam à procura ou de uma coisa ou de outra, mas senti essa necessidade. Depois disso eu parei durante muito tempo e voltei à escrita, portanto continuei sempre como programador informático, continuei os meus estudos, a minha profissão, mas só agora em 2018 é que eu decidi voltar à escrita e logo publicar este livro. Mas são coisas diferentes. Um programador informático e um poeta são coisas diferentes. Bastante diferentes. Uma é a parte científica, matemática, a outra é a parte letras, não é? Coração. E porquê que foi para essa vertente da poesia? Foi muito natural, foi um processo muito natural. Na altura, com 15 anos, senti essa necessidade. Não foi porque alguém me indicou, foi mais porque senti aquela necessidade nata de começar a escrever e de publicar. Publicar na internet, nunca pensei em escrever um livro. Depois abandonei totalmente, nunca mais me lembrei disso. Realmente na escola, na faculdade, eu era aquele que também escrevia os relatórios, porque o informático tende a não ser bom para a escrita. Eu tinha essa vertente, mas depois continuei toda a minha carreira na parte informática e senti aos 34 anos que devia ter mais algo que me preenchesse. Gosto muito de ser programador informático, adoro, mas surgiu este hobby, digamos assim, ser escritor, e por que não? Surgiu novamente muito natural, de forma muito natural. Também não pensei em publicar um livro. Em 2018, em 2019 ainda não tinha essa ideia, mas depois quando comecei a ver que tinha material para tal, escolher aqui poesia, poemas, vários poemas, para formar um livro, decidi ir em frente. O que é que faz com que você adore a escrita e a poesia? Lá está, foi tudo de uma forma muito natural. Eu acho que acima de tudo a poesia, se eu tivesse que a definir, por exemplo, eu via como liberdade, a liberdade em ler a poesia, a liberdade em escrevê-la. E eu senti que no meu dia-a-dia, há quase 20 anos que sou programador, em várias empresas, eu senti a poesia como se calhar um escape na minha vida, não é? Era tudo muito técnico, tudo muito cru, e a poesia nasce de forma natural. Portanto, para mim é uma liberdade escrever, e também é uma liberdade poder ler poesia ou outros livros nos meus tempos livres. Ok, maravilha. Sim. E no que toca à poesia que você providencia, de que natureza é que é? Que tipo de... Qual é o sentimento, qual é a mensagem que tenta transmitir através não só da sua obra, mas dos poemas que você faz? Sim, os poemas nascem de forma muito natural. Eu não sei dizer se é... Sobre o amor não será tanto, por exemplo, não é? A poesia tende a ser sobre amor ou questões mais intrapessoais, mas, por exemplo, aqui no livro A Cor do Tempo temos 60 poemas que falam muito das paisagens do Alentejo, do Algarve, lá está, das vivências da infância, da adolescência, de toda a vida. Portanto, a minha poesia tende a ser um pouco abstrata, tende a ser um pouco também existencialista. E nostálgica também, um bocadinho, talvez. Nostálgica por causa desse fator da infância, da adolescência, destas regiões. Portanto, se eu tivesse que escolher um tema, era esse, para os meus poemas. Quando você faz um poema, qual é a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade é começar a escrever, sem dúvida. Porque eu acho que a poesia é um pouco de inspiração e também é de trabalho. Eu tenho essa ideia. Normalmente as coisas, quando são por inspiração, correm muito melhor. São mais fluídas. Nesse momento até não há tanta dificuldade de começar a escrever, até as coisas saem naturalmente. Mas às vezes é necessário que sejamos muito metódicos e ter também algum trabalho, obrigar-nos a escrever. São as coisas que caem no esquecimento e se calhar acaba por acontecer aquilo que me aconteceu a mim, desde 2001 até 2018 parado. E isso eu não quero que aconteça mais, porque acho que a escrita veio para ficar também na minha vida a par da programação. Temos um vídeo que é sobre a casa no campo. Certo.
E esse vídeo que nós vamos ver retrata o quê? A Casa no Campo, bom, o título já diz tudo. É uma casa que é no campo, mas esse poema é um bocado nostálgico e um bocado triste. Tem um tom um bocado triste, porque reflete aquilo que antigamente havia muita gente a viver no campo. Os meus familiares eram do interior, eram do Alentejo, e foram obrigados, assim como muitas pessoas, a irem para o litoral ou irem para outros sítios maiores, grandes metrópoles. E então a casa no campo é aquela ideia que nós agora estamos a sentir, não é? Até mesmo com a pandemia. Queremos voltar para o nosso sítio, para a nossa casa, para a nossa paz interior, não é? Então a Casa no Campo fala-nos muito disso, fala-nos no voltar à nossa paz, sentir a paz. Não na cidade, mas sim no nosso campo. O nosso campo, que também pode ser, pelo poema, pode ser a nossa cidade. E podemos estar noutro sítio qualquer, num local onde nos é muito querido, não é? É o voltar. Ok. E esse poema está neste livro? Está neste livro, sim. Ok, maravilha. Então, Sim. nós temos a oportunidade de mostrar esse poema agora aos nossos telespectadores. A Sara gosta muito de pedir aos poetas para fazer declamações, e que adoro isto. E eu digo, não faças isso, que a pessoa pode não gostar, pode não se sentir à também vontade. E posso ela, não, fazer mas tem que também. ser. Então aqui é uma oportunidade, Sim, é uma boa sim. solução de deixarmos o nosso convidado à vontade e tu tens o teu poema, Sara. Não, é tão Espetáculo, eu sou um fofinho, fofinho, é um diz lá a verdade. fofinho. Então, vamos ouvir este poema com Vamos atenção então. e voltamos já de seguida deste poema que é A Casa no Campo, que está retratado no livro A Cor do Tempo, aqui do nosso convidado. Voltamos já. És sinónimo de paz e do canto dos passarinhos. Só te procuram para recarregar energias que a azáfama esgotou. A dor de quem te procura não supera a do teu silêncio, que outrora foi ruído. Entre tantas chegadas felizes e partidas apressadas, só te resta esperar por alguém que queira ficar. Quando nós falamos acerca desta sua obra, ela é recente, não é verdade? Sim. Foi quando é que conseguiu lançar o Foi livro? já em setembro de 2020, Ok. portanto eu já a tinha pronta no final de 2019. Encontrei, felizmente, uma editora que me ajudou bastante, a Cordel de Prata, e começámos o processo ainda antes da pandemia, mas depois, devido a todos os problemas que nós sabemos, prolongou-se até setembro e, felizmente, ainda consegui lançá-la na Feira do Livro de Lisboa. Mas também. você foi vencedor do prémio da Gala da Sim, Poesia. depois disso, um mês depois, a própria editora faz uma gala anual com todos os autores. Há 4 nomeados por cada género literário e eu fui um dos escolhidos e depois até vim a vencer esse prémio, sim. Qual é o sentimento de poder não só ter essa paixão e é um hobby, não é verdade? Porque nunca deixou a sua profissão de programador e conseguir ver que de facto já tem um livro e está a ser reconhecido, não é verdade? Qual é o sentimento? O sentimento, acima de tudo, é um sentimento novo, bonito, de gratidão, posso dizer, porque, como eu disse antes, nunca pensei em publicar um livro, para mim não era uma questão. E foi tudo um processo muito rápido. Portanto, de repente, em 2018 começo, faço muitos poemas, escolho 60 para este livro, escolho uma editora, é publicado, de repente depois ganho o prémio Poesia 2020, tudo muito rápido e lá está, é gratidão. Destes poemas todos que nós conseguimos encontrar aqui no livro, tem algum que seja o seu predileto? Por acaso não. Não tem um que as pessoas dizem, olha, de todos que eu li, este é o... Não... Sim, de vez em quando tenho um feedback, tenho o poema Segredo no livro, que tem algum feedback bastante positivo. Também com este poema que ouvimos agora, que é A Casa no Campo, também tive uma história engraçada no meu Instagram, porque uma professora brasileira veio falar comigo e pedir-me autorização para utilizar o meu poema sem título nas aulas de português dela. E o exercício era o seguinte, era pôr os alunos, ela lia o poema, declamava o poema, sem o título, e no final dizia, deem um título a este poema. Foi muito engraçado, eu depois fiquei a par do resultado, dessa experiência, e foi muito engraçado ver que havia títulos tão díspares, como, por exemplo, A Morte ou A Saudade, e nenhum deles era sobre a casa no campo. E isto só quer dizer uma coisa, é que a poesia é completamente uma coisa universal Que é e que sentido cada por cada um, pessoa diferente. exatamente, não é?
Exatamente. Espetacular. E como é que a família reagiu, né, à obra? Porque eles também estão retratados aqui, porque falam das suas vivências, experiências. Uma coisa que eu tento sempre fazer quando escrevo um poema é não colocá-lo na primeira pessoa ou não falar diretamente de nomes de outras pessoas. Portanto, eu tenho aí poemas que um é sobre o meu avô, outro é sobre a minha avó, outro sobre a minha mãe, o meu pai, que qualquer pessoa do mundo, se o ler, não vai perceber isso, não é? É profundo o suficiente para ter essa autonomia, o poema. Portanto, eu dizendo a eles, olha, este é sobre ti, eles ficaram muito contentes, com muita emoção e perceberam-o totalmente. Sim. Mas isso também dá para perceber que a maneira como você falou agora, um dos seus objetivos também é que cada pessoa, quando estiver a ler o poema, o sinta como se fosse dele. Sim, sim, porque eu também acho que nós, escritores, somos donos do poema enquanto o escrevemos. A partir desse momento, quando ele está feito, é de quem lê. E o vencedor na categoria de poesia é A Cor do Tempo, de Ricardo Jorge Claudino. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado por este prémio. Agradecer aos leitores, agradecer à Cordel de Prata por estar aqui nomeado hoje, no meio de tanta boa poesia. Já tive o prazer de ler, por exemplo, o livro de Joaquim Sayal, o poema Para Horas de Ponta. Ler e reler foi espetacular. Os outros dois estão em fila de espera, ainda não li, mas vou ler. E como um livro não se escreve sozinho, eu queria agradecer muito também aos meus pais, à minha família, enfim, à minha mulher que está aqui também presente, que fez duas das ilustrações do livro, ao Fernando Madeira, que foi o ilustrador da capa, uma capa espetacular, na minha opinião. E agradecer mais uma vez à Cordel de Prata, dar os parabéns por estas iniciativas que são muito importantes para nós, escritores. Vivemos tempos difíceis, mas o facto de estarmos aqui a conviver juntos já é um sinal bastante positivo e é por isso que temos que olhar. Muito obrigado a todos. Eu gostei de uma coisa que disse ali há pouco, que foi, eu já tive a oportunidade de ler um trabalho de um colega seu. Sim. Isso mostra, não é, a humildade. Quando nós somos humildes, não é, geralmente isso depois retrata-se nas coisas que nós fazemos. E o poeta, quando se preocupa com o outro poeta, não é, quando lê outras obras, também é inspirador. Sim, no fundo somos todos também colegas, não é? Partilhamos todos da mesma verdade, a poesia é uma verdade. E neste sentido até tinha dito que faltavam-me dois, até já li um deles, o 5, do Bruno Pereira, falta-me o Humanamente Divino que ainda vou ler, e é mesmo verdade, é mesmo esta parceria que há, portanto, este bom ambiente que há na poesia tem que existir, porque a poesia é uma verdade e temos de estar todos a remar para o mesmo sítio. Porquê que diz que a poesia é uma verdade? A poesia é uma verdade porque nós, enquanto escritores e leitores, vem muito daquela parte de a poesia é a liberdade. Nós, enquanto lemos ou escrevemos, estamos completamente livres. E então, ser livre é ter a verdade. É ter verdade sobre qualquer assunto e estamos no máximo de nós naquele momento. A Cor do Tempo. Porquê A Cor do Tempo? Lá está, porque A Cor do Tempo, eu quando comecei a juntar todos os poemas ainda não tinha um título. E há precisamente um poema que tem o título A Cor do Tempo, que é o primeiro poema do livro, é o que está na sinopse na parte de trás. E então eu pensei, por que não este? Porque realmente, quando eu começo a pensar sobre a infância, a adolescência, vinha-me sempre aquela cor à cabeça, que era o tal amarelo torrado, muito do Algarve e do Alentejo. E então eu pensei, não, tem que ser A Cor do Tempo. E A Cor do Tempo faz-nos pensar no passado sobre o que fomos e ajudar a ser o que somos no presente e também a repensar o nosso futuro.